Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Yes! Quando se fala em séries da década de 80, vai me dizer que não lhe vem na cabeça aquele carro preto com um farol escamoteável e um sensor pulsante na frente. A Super Máquina foi uma das séries mais icônicas dessa época e inspirou muitas outras séries e desenhos animados, se tornando um dos grandes ícones da cultura pop. Até hoje, muitos se lembram com carinho dessa série. Certamente uma das séries antigas mais queridas e lembradas pelos fãs. E acreditem, assisti o piloto da série com meu avô que adorava carros, e ele achou divertidíssimo o roteiro, principalmente aquela cena de luta de bar, onde Michael Knight praticamente não aparece, você só vê seus oponentes voando para fora do bar. Eram bons tempos. Na época eu consegui até um carrinho de brinquedo, um Porsche 944, e eu pintei de preto para parecer com Kit. Eu era uma criança, o que vocês esperavam? A Super Máquina é uma série de aventura, ficção e drama, criada pelo roteirista e produtor Glen Larson. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar dele, mas certamente é fã de muitas de suas séries. Ele foi criador de Galáctica, Buck Rogers dos anos 80, Magnum, Manimal e Duro na Queda. Mas antes de falarmos da Super Máquina, deixa eu te dar uma ótima dica. Se você está precisando melhorar a apresentação da sua empresa ou divulgar o seu serviço de forma mais eficaz, a CD Estúdio de Criação é especialista no assunto, da identidade visual ao desenvolvimento de incríveis sites. Eles também editam vídeos e fazem um ótimo trabalho de marketing e gerenciamento de redes sociais. Vou deixar o link da CD Estúdio de Criação na descrição. E um agradecimento especial a todos que ajudaram o canal a alcançar mais de 1000 seguidores. E agradeço também a todos aqueles que comentaram nossos vídeos. E para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam e deixem um like. Isso ajuda o algoritmo a sugerir o canal para mais pessoas. Ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês! Agora, vamos pegar o DeLorean do Dr. Brown e voltar para a primeira metade do século XX. Durante décadas, as pessoas lotavam as salas de cinema para ver os filmes de cowboy, onde muitas vezes era apresentado heróis corajosos e determinados, lutando contra a injustiça, às vezes agindo à margem da lei quando esta falhava. Eles ajudavam aqueles que precisavam e não tinham como se defender. Esses heróis se tornaram mitos, ajudaram a criar uma identidade nacional, se tornando modelo de conduta para gerações. Eles eram autossuficientes, maduros, determinados e defendiam ideais nobres. Os conflitos geralmente possuíam uma estrutura narrativa mitológica. O herói arquetípico, solitário, que lutava contra um vilão, que representava o seu ego negativo, para defender inocentes, uma dama em perigo ou uma comunidade pacífica que era ameaçada. Esses filmes abordavam temas de coragem, honra, justiça e busca pela liberdade. Mas ao contrário do que muitos pensam, esses filmes de cowboy não morreram. Eles migraram para o mundo moderno e, na maioria das vezes, para as grandes cidades. Seu cavalo se tornou um carro e os desafios foram atualizados para o mundo moderno, mas mantendo a sua essência. Em 1960, a série Rota 66 estreou na emissora CBS, onde acompanhávamos os protagonistas, que eram ex-militares, que viajavam pelo interior dos Estados Unidos em um charmoso Corvette 1960. Cada episódio, eles chegavam em um lugar, se envolviam com o drama de alguma pessoa, ajudavam uma dama em perigo, venciam um malfeitor e salvavam o dia. Certamente vocês já viram vários seriados com essa premissa. Agora vamos fazer um salto temporal para o ano de 1978, quando estreou a série As Aventuras de BJ. Sim, era uma série sobre um caminhoneiro e um macaco. Pode parecer uma ideia boba para os dias de hoje, mas na época, a franquia Planeta dos Macacos ainda estava em alta, o que levou a ter várias produções protagonizadas por macacos. Essa série também foi criada por Glen Larson, mas ao contrário de suas outras séries, essa tinha uma pegada mais cômica. Mas o que essa série tem a ver com a Super Máquina?
Calma, no terceiro episódio da segunda temporada, BJ e seu amigo macaco enfrentam um protótipo de um super carro preto. A história chamou a atenção do produtor e executivo Richard Lindheim, que resolveu encomendar a Larson uma série em que o protagonista tivesse um super carro. Larson escreveu o roteiro do piloto em 10 dias, inspirado em um dos seus heróis preferidos, Lone Ranger. Lindheim e os outros executivos adoraram o roteiro, principalmente o nome, Knight Rider. Mas só tinha um problema. No ano anterior, o cineasta George Romero havia lançado um filme chamado Knight Riders. Esse mesmo George Romero que você está pensando, mundialmente conhecido como o pai dos zumbis. Depois de uma negociação com Romero, puderam usar um nome separado e no singular. Quando começou a produção, vários atores fizeram teste para fazer o papel de Michael Knight, e um deles foi Don Johnson, o futuro astro de Miami Vice. Mas David Hasselhoff conseguiu também fazer o teste, que foi recomendado pelo presidente da NBC, que o conheceu após pegar o mesmo voo que ele. A série também foi estrelada por Edward Mulroney como Delvon Miles, seu chefe e mentor. Patricia McPherson como a engenheira Bonnie, que tinha também uma tensão romântica com Michael Knight. A série também tinha Richard Basehart, nosso eterno almirante Nelson, como o bilionário Wilton Knight, e que também foi o narrador da abertura de todos os episódios. E claro, William Daniels, como o carismático Kit. E por falar em Kit, o carro escolhido pelos executivos para estrelar a série foi um Datsun 240Z. A Datsun era uma divisão da Nissan, mas Larson já havia se apaixonado pelo projeto do futuro Pontiac Trans Am, que havia visto em uma reportagem em uma revista, tanto que o nome do carro no roteiro original era TET, Trans Am 2000, ou Trans Am 2000. Só depois o nome foi mudado para KIT, Knight Industries 2000. Inicialmente, a Pontiac não aceitou ceder um carro para a série, mas mudou de ideia quando lhes apresentaram os roteiros. A Pontiac não estava bem financeiramente e a série seria uma ótima publicidade. Ela chegou a doar inicialmente 3 carros e mais à frente um 4º carro. Mas 4 carros eram poucos para um seriado e a Pontiac não doaria mais carros para o estúdio. E o estúdio não tinha como comprá-los, era um carro caro na época. Mas no meio das filmagens da primeira temporada, chegou aos executivos a notícia de um vagão que descarrilhou e danificou vários Pontiacs que eram transportados para o Canadá. Mas pelas leis americanas, eles não poderiam ser documentados por causa do acidente e deveriam ser destruídos. O estúdio conseguiu comprá-los a $1 cada, com a promessa que os destruiria após a produção. No total, foram utilizados quase 30 carros durante as 4 temporadas. O número exato não se sabe, pois, como eu disse, a maioria desses carros não era documentada. A produção também usou alguns bugres com carroceria de fibra para as cenas de salto e alguns radiocontroles. Exatamente isso que você ouviu. Toda vez que você vir um carro caro fazendo estripolias ou sendo destruído em algum filme ou numa série, pode contar que é uma réplica. O projeto de customização do kit foi uma reunião de ideias de vários profissionais, como John Schnella, que foi designer-chefe da Pontiac, Michael Chaff, que era diretor de arte do estúdio, e o próprio Larson, que pediu um sensor na frente como um coração pulsante, semelhante ao que ele usou nos Silônios na série Galáctica. E claro, o lendário George Barris, que também havia customizado vários carros para a TV e cinema entre as décadas de 60 e 80. A série do cowboy moderno e seu cavalo de aço, com o slogan "Um homem pode fazer a diferença", estreou em setembro de 1982 pela emissora NBC e foi um sucesso instantâneo. A série teve um total de 90 episódios em 4 temporadas, mas agradando apenas o público, enquanto a crítica odiou o conceito de um carro falante. Para você ver que não é de hoje que público e crítica não se entendem. A série conta a história de um policial e ex-combatente do Vietnã, Michael Long, que após perder o seu parceiro, ele foi emboscado em uma operação policial e teve seu rosto desfigurado. Long é salvo pela Fundação Flag, fundação do bilionário Wilton Knight. Após uma cirurgia plástica, Long recebe o rosto do filho de Wilton, além de uma nova identidade, nascendo assim Michael Knight.
E seu carro recebeu uma carroceria com uma liga metálica, que foi banhada em uma fórmula secreta, que a deixa praticamente indestrutível. E também recebeu vários aparatos que deixaria James Bond com inveja, e um supercomputador com uma inteligência artificial, chamada KITT. KITT é programado para proteger Michael e preservar a vida. Wilton acaba falecendo, mas deixa sua fundação sendo dirigida pelo seu amigo Devon Miles. E assim, nas histórias nós vemos Michael Knight e KITT viajando pelos Estados Unidos como os antigos cowboys e os protagonistas da série Rota 66. Eles ajudavam todos aqueles que precisavam, salvavam damas em perigo, lutavam contra malfeitores e salvavam o dia. Para dar apoio às suas missões, a Fundação Flag tinha um estiloso caminhão preto, que servia de oficina, alojamento e onde nossos heróis recebiam as suas missões. Ali a engenheira Bonnie podia fazer manutenções em KITT. Essa primeira temporada já somos apresentados ao maior vilão da dupla, o irmão de KITT, Carr, que foi um protótipo abandonado, pois a sua programação principal era a sua autopreservação. Carr foi reativado por 2 ladrões, só que o tempo em que ficou desativado o provocou um sentimento de vingança. A primeira temporada foi um sucesso, impulsionando as vendas da Pontiac e tirando a marca do vermelho. E acreditem, teve muitos consumidores que iam às concessionárias querendo comprar um Pontiac com inteligência artificial. E a primeira temporada também fez o ator David Hasselhoff se tornar um sex symbol. É, nerdola, a mulherada também assistia Super Máquina. No início da segunda temporada, já somos apresentados ao filho de Wilton Knight, Gate Knight, que estava preso na África. Esse mesmo filho de Wilton Knight, em que Michael Knight recebeu o rosto. Infelizmente, Gate Knight não era boa coisa e se tornou o segundo maior vilão da dupla. Ele constrói o caminhão Goliath, usando a fórmula que roubou do pai, aquela que deixou a carroceria de KITT quase indestrutível. Nessa segunda temporada também, tivemos a saída da atriz Patricia McPherson e entrou em seu lugar a atriz Rebecca Holden, como a engenheira April Curtis. Muitos fãs ainda discutem hoje o porquê Patricia McPherson saiu da série. Parece que essa foi uma decisão dos executivos, que queriam uma atriz mais sexy no lugar. O problema é que a Rebecca Holden não tinha uma química com os outros atores. Infelizmente, os roteiristas nunca explicaram na trama a troca das personagens, deixando os fãs confusos. Principalmente que Michael e Devon tratavam a nova personagem como se sempre tivessem trabalhado com eles, e ao mesmo tempo, ignoravam a existência da personagem da Patrícia, além de jogarem fora toda a tensão romântica que ocorria entre Michael e Bonnie. Nós fãs queríamos ver os dois juntos. Tanto David Hasselhoff quanto Edward Moraine protestaram contra a saída de Patrícia, e o estúdio recebeu uma enxurrada de cartas de fãs pedindo o retorno da atriz. Chegando à terceira temporada, tivemos o retorno de Patrícia e também do vilão Carr. Pelo menos nessa temporada, os roteiristas explicaram que Bonnie havia se afastado para completar uma pesquisa. Mas nem tudo eram flores. Tivemos uma mudança não muito positiva nessa temporada. O estúdio deslocou parte da equipe criativa para outros projetos, e assim alguns roteiristas, fazendo a qualidade de várias histórias cair. Nem o retorno de Patricia e Carr seguraram a audiência da terceira temporada. A produção da quarta temporada começou com um clima tenso. Além do corte de orçamento, os executivos avisaram que caso não recuperassem a audiência, a série não seria renovada para uma quinta temporada. Então tivemos algumas mudanças feitas para recuperar a audiência. Uma delas foi a atualização de KITT, que depois de ser destruído no primeiro episódio desta temporada, KITT é reconstruído. E além de poder ficar conversível, ele ganhou um módulo de super velocidade. A ideia veio de um dos produtores, ao ver seu filho brincando com um Batmóvel, que ao apertar um botão, a frente dele expandia. A ideia de fazer atualizações em KITT foi levada a George Barris, que transformou a ideia em realidade. Nessa temporada também tivemos a entrada do ator Peter Parros como carismático R.C., que passou a fazer parte da equipe e da mitologia da franquia. Só que infelizmente, ele entrou na pior fase da série. David Hasselhoff, em respeito aos fãs, pediu para Larson fazer um último capítulo da série.
e Larson comprou a ideia, e assim filmaram O Perfume das Rosas. Nesse capítulo, Hasselhoff atua ao lado de sua esposa, a atriz Catherine Hickland. Esse seria oficialmente o último capítulo da série, mas com um final que permitia o retorno da série futuramente. Só que infelizmente os executivos da NBC não permitiram que esse capítulo fosse exibido no final da temporada, o exibindo no meio da quarta temporada, o que deixou Larson e Hasselhoff pé da vida. Com o final da série, o estúdio cumpriu a promessa que fez a Pontiac, destruindo quase todos os carros. Apenas 5 foram poupados, pertencendo hoje a museus e colecionadores. Mas o universo da Super Máquina não terminou com a série clássica. A série recebeu vários spin-offs. O primeiro desses spin-offs foi o Código da Vingança, que só rendeu 5 episódios. A série era estrelada por Aidan Gray, a nossa eterna coronel Vilma de Buck Rogers. As histórias contavam as aventuras do personagem David Dalton, que já havia aparecido em 2 episódios da segunda temporada da Super Máquina. Outro spin-off é um projeto que gera discussão até hoje, o projeto Force 3. Aqui tínhamos 3 supercarros que também foram customizados por George Barris. Infelizmente, a série não passou de um projeto e pouco se sabe sobre ela. Tudo que sobrou foram algumas peças promocionais para vender a série aos executivos e o Pontiac, que foi leiloado há alguns anos no eBay. Esse projeto é tema de vários fóruns de discussão. Muitos fãs dizem que o projeto não era um derivado da série, mas outros alegam que sim. Se alguém tem alguma informação sobre essa série, comente, divida o seu conhecimento conosco. Chegando ao ano de 1991, tivemos uma continuação oficial, a Super Máquina 2000. Era um filme para a TV que se passava no futuro ano de 2000. Esse filme era para ser um piloto de uma nova série. Aqui, Michael Knight passaria o bastão para a policial Shawn McCormick, vivida pela atriz Susan Norman. E também temos o retorno de William Daniels como Kit. E esse recebe uma nova carroceria, um Dodge Stealth customizado. Esse Dodge não tinha o mesmo carisma do Trans Am, e nem a atriz tinha o mesmo carisma do David Hasselhoff, e muito menos aquele jeitão samaritano e gente boa do Michael Knight. Logical. Apesar do filme ter sido um sucesso de audiência, os executivos não aprovaram a série. Certamente a série não se sustentaria sem Michael Knight. É verdade. 3 anos depois, em 1994, tivemos o filme A Super Máquina 2010, que seria uma continuação, onde Kit apareceria em um mundo pós-apocalíptico estilo Mad Max. Mas graças a Deus, o roteiro foi refeito e as referências da série clássica foram tiradas, assim como Kit. O filme manteve apenas o nome da série. Não aconselho ninguém a perder o seu tempo vendo esse filme, pois parece aquelas versões genéricas de Mad Max. Pulando mais 3 anos, em 1997, tivemos outra continuação, O Time do Futuro, onde os eventos aconteceriam antes do filme Super Máquina 2000. Aqui acompanhamos uma equipe da Fundação Flag, com 3 supercarros e 2 supermotos, e um avião como base. A série só teve uma temporada de 22 episódios. Infelizmente, os 5 atores principais juntos não alcançavam metade do carisma de David Hasselhoff e William Daniels. Fora que os roteiros eram muito espetaculosos, perdendo toda a essência da série original. O personagem Michael Knight faz uma aparição no último episódio, aparecendo apenas de costas, sendo interpretado por um dublê e não por David Hasselhoff. 11 anos depois, em 2008, foi feita uma nova série, que era uma continuação da série original, A Nova Super Máquina. Aqui vemos o filho de Michael Knight, Michael Tracor, vivido pelo ator Justin Brennan. E Kit ganhou uma nova carroceria, a de um Shelby Mustang GT500. E sua voz foi vivida pelo ator Val Kilmer. A escolha do Mustang foi apenas porque a Ford patrocinou a série. Mas como toda mudança na essência de um personagem, o estúdio sofreu várias críticas de fãs, pois eles preferiam um Pontiac. Eu particularmente, apesar de ser entusiasta do Mustang, para mim a cara do Kit é o Pontiac. É verdade. Inclusive tivemos o retorno de Car, mais raivoso e no formato de um Transformer. Infelizmente a série não agradou e só teve uma temporada com 18 episódios, e o ator David Hasselhoff apareceu apenas no final do primeiro episódio. A série clássica possuía roteiros mais humanizados e um clima otimista, características que se perderam nessa nova série.
Mas a Super Máquina não ficou só nas telinhas. Hoje existe uma infinidade de fãs que mantêm alguns fóruns de discussão e canais de YouTube, onde discutem todas as minúcias da mitologia e sua produção. Muitas vezes buscando documentos e depoimentos de profissionais que trabalharam na produção da série clássica. E não só na internet ficam os fãs da Super Máquina. Existem vários encontros em vários países onde os fãs levam suas próprias réplicas. O próprio David Hasselhoff possui uma, que ganhou de uma fã. E acreditem, tem até um cara que transformou um Tesla em kit. E se você quiser o seu próprio kit, existem vários aplicativos de celular que você pode baixar. No final da década de 80, aqui no Brasil, a Miura lançou um modelo X8, que falava, e que muitos diziam na época que o modelo Miura X8 foi inspirado no kit. Fascinating. Além do mais, que estilo de carro mais marcou os anos 80 do que aquele esportivo com farol escamoteável? Cara, quando o Miura X8 passava pelas ruas, todo mundo parava para ver. A série também inspirou vários desenhos animados, como Pole Position e Mask, e as séries Águia de Fogo, Trovão Azul, Viper, The Highwayman, Moto Laser, entre outros, fora vários comerciais e curtas feitos por fãs. A Super Máquina também alcançou outras mídias como HQs, mangás e videogames, fora uma infinidade de brinquedos e miniaturas que são lançados e relançados até hoje. Nada mal para uma série que foi inspirada em um episódio perdido de uma série sobre um caminhoneiro e seu macaco que eu acho que poucos se lembram. Alguém aí se lembra das aventuras de BJ? E você, tem alguma lembrança sobre a Super Máquina? Você curtia essa série? Comente abaixo, gostaria de saber. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. E se você se lembra de algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comente abaixo. Se você curtiu, deixe um like e clica no sininho para receber notificações para quando eu postar mais vídeos. E compartilha com seus amigos. O link está aqui embaixo. Por hoje é só, pessoal.